Pessoal do sétimo ano, muito boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos aqui já na última semana de atividades antes das nossas férias e eu quero convidar vocês a estarem juntamente conosco aqui nas nossas aulas. Como já sabemos, os materiais, as atividades que a gente corrige aqui na TV, os professores de vocês já estão passando para vocês antecipadamente para que vocês possam copiar os conteúdos, tentarem responder e no momento da aula, como aqui agora, vocês já devem estar com seu caderno com a atividade já copiada só no ponto de corrigir junto com a gente. Passa a ter esse hábito que vai facilitar a vida de todo mundo. Tudo bem? Hoje, nos conteúdos que estaremos estudando aqui na disciplina de matemática, a gente vai dar continuidade aos conteúdos de números inteiros. É bem verdade que a gente já deu uma pincelada no mês passado nesse conteúdo e agora, com as aulas da TV, a gente está retornando novamente com esse assunto, pois ele é um dos assuntos mais importantes do sétimo ano. Se tem dois assuntos que são importantes do sétimo ano, um deles são as equações do segundo grau, aliás, do primeiro grau, que vocês irão ver a partir de agosto, e o que a gente está estudando agora números inteiros, conjunto dos números inteiros, tá certo? Você já aprendeu como é que funciona e tudo mais, e hoje a gente vai avançar um pouco mais nesse conteúdo. Pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, faça as anotações necessárias para que você não perca nenhuma informação, nenhum raciocínio dentro desse conteúdo. Vamos lá? Bem, hoje nós vamos trabalhar com propriedades da potenciação. A gente vai dividir esse conteúdo em duas partes. Hoje a gente vai ver duas propriedades e na aula de amanhã a gente verá outras duas propriedades, tá bom? Então, hoje vocês precisam aprender duas propriedades que a gente vai colocar aqui dentro do conjunto dos números inteiros. Vamos lá. Vamos relembrar aqui mais ou menos como é que funciona a potenciação. Olha só como é que funciona. Nós sabemos que a potenciação é uma operação da matemática. Você conhece as quatro principais, né, as quatro básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. E agora temos mais duas, não é verdade? Potenciação e radiação. E a gente vai ver a potenciação dentro do conjunto dos números inteiros, os positivos e os negativos. E a partir de então ver como é que funcionam as suas propriedades, algumas regras, alguns macetes para que possam facilitar no momento do cálculo. Essas propriedades vão lhe ajudar no momento de fazer alguns cálculos que envolvem a operação de potenciação dentro do conjunto dos números inteiros. Vamos lá. Bem, como vocês estão vendo aqui, nós temos aqui uma potência, não é verdade? O número 2 aqui representa a base. E esse 4, o número aqui pequeno aqui em cima, se chama expoente. Aí o que a gente aprendeu? Que o expoente vai nos dizer quantas vezes a base vai se repetir numa relação de multiplicação. Então, se aqui tem 2 elevado a 4, é o 2 quantas vezes? Muito bem, é o 2 4 vezes. Por fim, depois que você coloca esse 2 4 vezes, você vai ter que multiplicar de 1 por 1 para saber quanto que dá. 2 vezes 2, olha só. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, quanto é que vai dar então no caso? 16. Dará um total de 16. Na sequência, a gente vai ver aqui como é que funciona então com números inteiros. Acompanhado do sinal de mais e o sinal de menos. Olha só, mais 5 elevado a 3. Então, no caso, não vai mudar praticamente nada. Você vai pegar esse mais 5 e multiplicar ele quantas vezes? Se aqui está dizendo que é elevado a 3, então você vai multiplicar 3 vezes, obviamente. Mais 5 vezes mais 5 vezes mais 5, tá certo? Aí você vai multiplicar. O sinal, quando é positivo, você já sabe que também vai dar positivo. Já o resultado da multiplicação, 5 vezes 5 vezes 5, quanto que dá? Se você observar aqui, 5 vezes 5 vai dar 25, e 25 vezes 5 vai dar um total de 120 e 125. Anote aí, por favor, caso você queira. E quando o número é negativo, professor, como é que eu faço no caso do número ser negativo?
Bem, você vai pegar aqui no caso o menos 3 e elevar a 2. Vai fazer o menos 3 duas vezes normalmente, ó. Menos 3 vezes menos 3. Quanto que dá? 3 vezes 3, você já sabe que dá 9. E menos com menos, sinais iguais aqui no caso, vai dar quanto? Mais, vai dar positivo. Vai dar mais 9, tá certo? Então aqui você deve lembrar que, olha só qual é a situação aqui. Todo número negativo elevado a um expoente par, ele vai se tornar positivo lá no final. Todo número negativo, entre parênteses, elevado a um número par, pode ser um 2, um 4, um 6. Se for um número par, aí você já sabe que lá no final ele dará um resultado positivo. Olha só essa outra situação aqui, menos 3 elevado a 3. É o menos 3 quantas vezes? Menos 3, 3 vezes normalmente. É o menos 3, 3 vezes normalmente. E aí você vai multiplicar. 3 vezes 3 vezes 3. Quanto que dá 3 vezes 3? 3 vezes 3 dá um total de 9. E 9 vezes 3? 9 vezes 3 aqui no caso vai dar um total de 27. E o sinal, como é que fica a questão do sinal? Se você observar, olha só, menos com menos vai dar mais e mais com menos vai dar menos. Então o resultado será menos 27. Conclusão, isso aqui você pode colocar para qualquer situação em que esteja configurado esse caso aqui. Todo número negativo elevado ao número ímpar, o resultado sempre será negativo. Deu para entender aqui as duas dicas? Aqui em cima, todo número negativo elevado ao número par, aqui no caso 2 é par, o resultado é positivo. E aqui embaixo, ó, todo número negativo elevado ao número ímpar, o resultado continua do jeito que está. Se aqui está negativo, lá no final também dará negativo. Uma última situação aqui que eu quero colocar para vocês, olha só, menos 2 elevado a 3. Será que aqui no caso eu posso dizer que é uma situação em que é um negativo elevado ao número ímpar? Não, isso aqui é diferente, pois aqui não está dentro do parênteses. Esse sinal de menos aqui quer dizer que eu quero calcular quem é o oposto de 2 elevado a 3. Então, quando está dentro do parênteses, como eu estou mostrando aqui para vocês, quando está dentro do parênteses, aí sim, um negativo elevado ao número ímpar. Mas como aqui embaixo não tem parênteses, então esse menos não deve ter relação com o expoente. Seja ele par, seja ele ímpar, tá certo? A única coisa que você vai ter que fazer é repetir ele. Então aqui no caso é o oposto de 2 elevado a 3. Que aí no caso eu coloco o 2 quantas vezes? 3 vezes, ó, mais o sinal de menos, ó, lá do lado de fora. Você repete o sinal de menos e multiplica e faz a potenciação. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá quanto? Dá 8. Dá um total de 8. E aí, no caso, como o menos estava aqui do lado de fora, ele não faz parte da potência, aí eu só faço repetir aqui. Menos 8. Não esqueça desse detalhe, tá bom? Quando tiver dentro do parênteses elevado a um par, se torna positivo. Se estiver elevado a um ímpar, continua negativo. E se lá em cima for par, aqui ó, quando a base é par, não importa se o expoente é par ou ímpar. Quando a base é par, o resultado sempre será... Aliás, quando a base é positiva, o resultado também sempre será negativo. E quando não tiver o parênteses, você só faz repetir o sinal, o mesmo sinal. Ok, depois que a gente lembrou, então eu quero aqui apresentar para vocês as duas propriedades de hoje que a gente vai aprender de potenciação dentro do conjunto dos números inteiros, tá certo? A primeira propriedade se chama multiplicação de bases iguais. Se chama multiplicação de bases iguais, tá aqui ó, multiplicação de bases iguais. Vamos ver como é que funciona. Olha só aqui a situação. Eu tenho um 2 elevado a 5 multiplicado por um 2 elevado a 3. O que vai acontecer? Você poderia... Professor, como é que eu vou fazer para mim saber quanto é que é o resultado disso aqui? Calcularia o 2 elevado a 5, que encontraria um resultado, e depois calcularia o 2 elevado a 3, que encontraria outro resultado, e por fim você ia ter que multiplicar um com o outro.
para não ter essa trabalheira toda, o que você pode fazer? Aplicar a propriedade chamada multiplicação de bases iguais. Olha só, porque quem recebe esse nome está aqui, ó. Um ponto, que é a multiplicação de bases iguais, ó. Aqui nessa potência a base é 2 e nessa potência a base também é 2. Então, quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais, ó, que é 2 e 2, o que é que eu devo fazer? Eu devo repetir a base e somar os expoentes, tá bom? Eu repito 2 e somo 5 com 3. Dessa forma aqui, ó. É assim que vocês devem fazer, toda vez que encontrarem essa situação. E aí, no caso, você soma o 5 com o 3. Quanto que é o 5 com 3? 8. Então, o resultado será 2 elevado a 8. O resultado será 2 elevado a 8. Pronto, essa é a, digamos assim, a síntese do que deve acontecer na propriedade chamada multiplicação de bases iguais, tá certo? Você, quando tiver uma multiplicação de bases iguais, você repete a base, soma os expoentes e já deixa o resultado lá. Em vez de você calcular 2 elevado a 5, depois calcular 2 elevado a 3 e multiplicar um pelo outro, ó, você já pode fazer diretamente 2 elevado a 8. O 2, 8 vezes, aí você encontra o resultado. Por enquanto, a gente não está aqui exigindo que o aluno calcule o resultado, saber quanto que é 2 elevado a 8. O importante desse momento é aprender a aplicar essa dica aqui, essa propriedade aqui. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Olha só, 6 elevado a 4 vezes 6 elevado a 2. O que você vai perceber? Que aqui a base é 6 e aqui também a base é 6. Então, aqui ó, eu tenho uma multiplicação de 2, 6, uma multiplicação de bases iguais. Se as bases são iguais, eu devo repetir a base e somar os expoentes. Ó, repete o 6 e soma o 4 mais o 2. Esses dois azul aqui, ó, soma o 4 com o 2. E quanto que dá o 4 com 2? Aí, ó, dá 6. Então, repete a base 6 e soma os expoentes, 6. É isso que vocês têm que fazer toda vez. Vamos ver aqui uma outra situação. Ó, 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 6. Tem 5 numa potência e 5 na outra potência. Você já sabe que vai repetir o 5 e somar os expoentes. Aí já pode até fazer direto aqui. Repete o 5 e soma 3 com 6. Quanto que é 3 com 6? 9. Muito bem. Então, o resultado é 5 elevado a 9. Uma outra situação. 4 elevado a 5 vezes 4. Vai dar que potência resultante aqui, utilizando a propriedade da multiplicação. Aí você vai dizer, ô professor, esqueceu de colocar o expoente bem aqui nesse segundo 4 aqui. Não, na realidade, ó, pode acontecer do 4 não vir acompanhado de um expoente. Nessa hora, o aluno que é esperto deve lembrar que quando não aparece o expoente, é porque qual é o expoente que está aqui escondido? O expoente 1. O expoente número 1. Então, bem aqui, ó, é o mesmo que ter o número 1, só que ele está escondido. Então, aqui no caso, é uma multiplicação de bases iguais. O que eu devo fazer com as bases? Repete, né? E soma os expoentes. 5 mais 1, 6. Então, vai dar 4 elevado a 6. Vamos ver agora como é que funciona dentro com os números inteiros. Olha só. Mais 2 elevado a 5 e mais 2 elevado a 3. As bases não são iguais, mais 2 e mais 2, então você repete a base e soma os expoentes, 5 mais 3, que vai dar 8, não é verdade? Mais 2 elevado a 8. Uma outra situação, e se for menos 7, professor, pode? Pode, ó, menos 7 aqui e menos 7 aqui. Multiplicação de bases iguais. Repete a base e soma os expoentes. 4 mais 2 vai dar quanto? Menos 7 elevado a 6. Observe quem é aqui que está de azul aqui, tá bom? Menos 1 vezes 3 vezes menos 1, aliás, menos 1 elevado a 3 vezes menos 1 elevado a 6. Repete a base menos 1 e soma os expoentes 3 mais 6, que vai dar 9. Uma outra situação vista, aqui já tem 3 números. Tem problema não, o importante, ó, que são todos iguais, ó, são todos iguais. Então, se a base aqui é o mais 8 e mais 8, então o resultado vai ser também mais 8 elevado ao expoente. Aí o que você vai fazer com o expoente? Somar, ó, um que está bem aqui escondido, mais 3 mais 2. 1 mais 3 é 4, 4 mais 2 é 6, mais 8 elevado a 6.
Olha só essa situação bem que, ó, professor, está perfeito, eu somei esse 3 com esse 6. Calma, cuidado, olha para a base. Se você observar aqui, aqui um é positivo e o outro é negativo. São iguais? Não, não são iguais. Existe o mais 2 e existe o menos 2. Então, aqui não são bases iguais. Portanto, não se aplica a propriedade aqui. Só se aplica se for 2 positivos ou os 2 negativos e sendo o mesmo valor, o mesmo número. Tá certo? Sendo o mesmo número. Essa é a primeira dica. Segunda dica é a divisão de bases iguais. O que acontece? Se na multiplicação de bases iguais a gente somava os expoentes, aqui na divisão você vai fazer o contrário. Você vai diminuir 5 menos 3 aqui no caso, ó. Quando tem esses 2 pontinhos bem aqui, quer dizer divisão. Então, quando você diminui ou quando você divide as bases iguais, você repete a base do mesmo jeito, só que em vez de somar, você faz subtrair 5 menos 3, que vai dar quanto? 2. Repete a base, aí 5 menos 3 dá 2. 6 elevado a 4 dividido para 6 elevado a 2. Os 6 aqui não é igual, então você repete o 6 e diminui os expoentes. 4 menos 2, que vai dar 2. Olha só uma outra situação, 5 elevado a 6 dividido para 5 elevado a 3. Já sabe o que fazer. Repete o 5 e faz 6 menos 3, que dá 3. Então vai ficar 5 elevado a 3. 4 elevado a 8 dividido para 4. Bases iguais. Repete o 4 e diminui os expoentes. 4 aqui, aliás, 8 aqui e 1 aqui. 8 menos 1, 7. Então vai dar 4 elevado a 7. Por fim, aqui já não tem. Agora vamos ver então como é que funciona com os sinais, com os inteiros, acompanhado aqui no caso de um sinal positivo ou negativo. Muda alguma coisa? Não, só acrescenta o sinal. Mais 2 dividido por mais 2. 1 elevado a 5 e outro elevado a 3. Diminui do mesmo jeito, 5 menos 3, que vai dar mais 2 elevado a 2. Uma outra situação aqui, menos 7 elevado a 6, dividido para menos 7 elevado a 4. Repete o menos 7 e subtrai 6 menos 4, que vai dar 2. Repete o menos 7 elevado a 2. Uma outra situação aqui, ó. Isso aqui também é um tipo de divisão. É uma fração, né? Mas uma fração é um tipo de divisão. Menos 1 elevado a 9 dividido para menos 1 elevado a 5. Observe, ó, as bases são iguais. Então, eu repito essa base menos 1 e subtraio 9 menos 5. Repete a base menos 1, aí 9 menos 5 dá 4. Uma outra situação, mais 8 elevado a 10 dividido para mais 8 elevado a 1. Quando não tem é 1, né? Então, repete o mais 8, aí 10 menos 1, 9. Por fim, mais 2 elevado a 6 dividido por menos 2 elevado a 3. Repete a base 2 e subtrai 6 menos 3. Calma, olha para a base. Uma é positiva e a outra é negativa. Então, se as bases não são iguais, não tem como eu aplicar essa propriedade. Não esqueçam. Tudo bem? Então, vamos passar para o nosso exercício. Então, vamos ver qual é a dica. Quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Agora, quando eu tenho uma divisão de bases iguais, eu repito a base também, só que eu faço diminuir os expoentes. Diminuir os expoentes. Tudo bem? Vamos aqui para o nosso primeiro exercício. Reduza a uma... Pega aí o seu caderno e anota as respostas. Reduza a uma só potência, conservando a base e somando os expoentes, porque aqui todos eles são de multiplicação de bases iguais, então eu vou sempre repetir a base e somar os expoentes. Aqui, ó, 5 elevado a 6 vezes 5 elevado a 2, quem é a base? 5. E o 6 eu somo com o 2, então vai dar 5 elevado a 8, porque 6 mais 2 é 8. Depois tem a letra C, vamos começar bem aqui pela letra C. X elevado a 5 vezes x elevado a 3 vezes x. Ah, professor, o que é que esse x está fazendo aí no meio desses números? Não importa, a base é igual, é x em todo mundo. Então, eu repito x e somo os expoentes. 5 mais 3 mais 1. 5 mais 3, 8. 8 mais 1, 9. 8 mais 1, 9. Na letra E, vamos pular aqui logo para a letra E. A vezes A ao quadrado vezes A. Repete a base A, né? Porque tudo é A. E soma os expoentes. 1 aqui, com 2 aqui, 3. 3 com 1 aqui, 4. Então, vai dar A elevado a 4.
Vamos lá para a letra B, ó. X elevado a 7 vezes x elevado a 8. Repete o x e soma os expoentes. 7 mais 8 é igual a... Muito bem, é igual a 15. Vamos continuar. Letra D, m elevado a 7 vezes m elevado a 0 vezes m elevado a 5. Repete a base m e soma os expoentes. Professor, mas tem um zero bem aqui, pelo amor de Deus, como é que ele vai fazer? Calma, é só somar. 7 mais 0 mais 5. 7 com nada é 7, 7 com 5, 12. Então vai ficar m elevado a 12. E por último, 2 elevado a 4 vezes 2 vezes 2 elevado a 9. Repete a base 2 e soma os expoentes. 4 mais 1, quando não tem 1, né? 4 mais 1, 5, 5 mais 9, muito bem, 14. Então vai ficar 2 elevado a 14. Anote aí no seu caderno, por favor. Ok? Vamos então para a nossa segunda questão. Encontre as potências de... Aí aqui está dizendo, conserve a base e subtrai seus expoentes. Então aqui no caso, a gente já vai perceber que não é mais multiplicação, são divisões. Aqui, ó. Esses dois pontinhos bem aqui, ó, quer dizer divisões, tá certo? Se você observar, as bases são iguais, ó, menos 3, menos 3, menos 5, menos 5, menos 2, são iguais. Então eu devo repetir as bases e o que? Soma? Não, aqui no caso diminui os expoentes. Em cima, a base é menos 3, então eu repito menos 3 e diminui 7 menos 2, que vai dar, no caso, 5. Então vai ficar menos 3 elevado a 5. Na letra C, repete a base menos 5 e subtrai 6 menos 2, que dá 4. Na letra E, repete a base menos 2 e subtrai 8 menos 5, que dá 3. Na letra B, aqui ó, em cima, repete a base mais 4 e subtrai 10 menos 3, que dá 7. Na letra D, a base é mais 3, repete essa base, aqui tem um 9, aqui não tem, então a gente vai lembrar que é 1, 9 menos 1, 8, muito bem. Por último, menos 3, dividido para menos 3, repete a base menos 3 e faz 7 menos 1, que dá 6. Vamos aqui para a nossa terceira questão. Aplique a propriedade da multiplicação de bases iguais e, em seguida, calcule o valor de cada uma das potências conforme o modelo. Aqui, no caso, tem que dar o resultado. Você tem que aplicar a propriedade e dizer o resultado. Olha só, aqui tinha 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que é igual a, repete a base 5, soma 2 mais 2, que dá 4. Aí depois vai ter que multiplicar. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que no caso deu 625. Na letra B, repete a base 2 e soma 4 mais 3, que dá 7. Então, vai dar 2 elevado a 7. Então, vou ter que multiplicar o 2 quantas vezes? 7 vezes. Bora aqui multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Se você respondeu assim, parabéns para você. Na letra C, 10 elevado a 3 multiplicado por 10. Repete a base e faz 3 mais o que dá 4. 10 elevado a 4. E aí é o caso de ser 10 4 vezes. Não é verdade? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. A gente consegue multiplicar esse número aqui? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Colocar aqui embaixo porque não coube. Na letra D, a última, repete a base 3 e soma os expoentes. 3 mais 1, que não aparece aqui, é 3. 3 mais 2 é 5. Vai ficar 3 elevado a 5. O 3, 5 vezes. Vamos multiplicar? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, se você fez o cálculo, com certeza encontrou o número 243. Anote aí o resultado, por favor. Um dá 625, o outro dá 128, o penúltimo dá 10.000 e o último dá 243. Será que a gente consegue fazer a última questão? Vamos ver aqui se dá tempo. Aqui no caso é da divisão. Faça a mesma coisa, só que agora é dividido. No caso, eu vou subtrair os expoentes. Aqui, ó.
8 menos 6 dá 2. Aí o 7 elevado a 2 é 7 vezes 7 que dá 49. Na letra B, 9 elevado a 12 dividido para 9 elevado a 11. Repete o 9 e faz 12 menos 11, que dá quanto? 1. Então vai ser 9 elevado a 1, que é o próprio 9. O 9 elevado a 1 só dá 1, não dá nem para multiplicar. Na letra C, 4 elevado a 8 dividido para 4 elevado a 5. É uma divisão de bases iguais, ó, 4 em cima e 4 embaixo. Repete o 4 e subtrai 8 menos 5, que dá 3. Então vai ficar 4 elevado a 3. O 4 quantas vezes? O 4, 3 vezes. 3 vezes. Vamos multiplicar? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Colocar bem aqui o resultado. Por último, na letra D, 6 elevado a 3 dividido para 6 elevado a 3. Repete o 6 e subtrai os expoentes. 3 menos 3 é igual a 0. 3 menos 3 dá 0. Vixe, professor, e agora? Quanto é que eu faço para calcular 6 elevado a 0? Aí você vai se lembrar que a gente já aprendeu dessa regra aqui. Todo número elevado a 0 é sempre igual a quanto? Muito bem, é sempre igual a 1. Parabéns para você que acertou e preste atenção para você que ainda não tinha aprendido a respeito dessa dica. A última questão a gente não vai dar tempo de fazer, mas não, vai dar tempo sim. Aquilo que está dizendo que 5 elevado a 4 dividido para 5 elevado a 2, repete a base e faz 4 menos 2, que dá 5 elevado a 2. Será que um é igual ao outro? Aí na questão está pedindo para você saber se os resultados são compatíveis. Aqui em cima, repete a base, diminui, 4 menos 2, que dá 2. Aí 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá quanto? 25. Já o outro é o próprio 5 elevado a 2, que no caso é 5 vezes 5, que também dá 25. Logo, eles são compatíveis e, portanto, eu posso aplicar esse tipo de propriedade. Anote aí, por favor. Ele pediu para a gente observar essa propriedade, que é a divisão de bases iguais, e saber se de fato um corresponde ao outro. Tudo bem? Encerrando a nossa aula por aqui, quero desde já agradecer a vocês. Hoje aprendemos sobre duas propriedades e na aula de amanhã a gente aprenderá a respeito das outras duas, tá bom? Anote esse resultado aí no seu caderno, tira a foto, envie a sua atividade para o Mob Família para que você possa estar com as suas atividades de matemática. Muito obrigado pela atenção de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.